Aqui é Vinícius, então estou acompanhando o teu podcast, sou aqui do Rio Grande do Sul, acabando a formação em cirurgia plástica e realmente o teu trabalho está sendo inspirador. Parabéns, quero começar minha carreira já ingressando de uma maneira muito mais empreendedora e o podcast Médico Empreendedor tem me ajudado muito nisso. Obrigadão e parabéns pelo teu trabalho. Olá, meu amigo, minha amiga, médico e médica empreendedora, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Nós já estamos chegando na reta final de mais um ano, 2019, e eu te convido então, nesse momento, que você está aí provavelmente mais relaxado, a meditar um pouco e olhar para trás. Olha para o retrovisor. Que grande realização você fez em 2019? Ou será que você está culpando outras pessoas por não ter conseguido essa grande realização? Por não ter conseguido subir um degrau mais alto na sua carreira? Será que você é daqueles que fica culpando o governo, a cidade, o mercado, a residência ou quem sabe a sua própria família? Amigo, eu vou te falar uma coisa. Se nós quisermos, se eu e você quisermos, de fato, fazer uma reviravolta na nossa carreira, independente do patamar onde estejamos, nós só precisamos de uma única coisa: o nosso poder de decisão, a nossa capacidade de decidir e realizar. É a ação que gera mudanças. Não é somente aprender. Tem muitas pessoas que aprendem muito pouco, mas agem muito, partem na frente, dão o primeiro passo. E outras pessoas ficam lá chupando o dedo, dizendo: eu tive essa ideia. Mas uma ideia que não é colocada em prática não gera resultados. É apenas um sonho. Assim como crianças bobinhas ficam lá sonhando em se tornar astronauta, mas isso não garante que realizarão isso. E uma das habilidades mais importantes para realizarmos qualquer coisa na nossa carreira, na nossa vida profissional, é a comunicação. A capacidade de influenciar pessoas. A comunicação que gera conexão, relacionamento, que faz as pessoas comprarem de nós as nossas ideias, os nossos pensamentos. A comunicação é o que faz nós inspirarmos outras pessoas. E esse episódio eu decidi então disponibilizar para todas as pessoas que dão um voto de confiança aqui no nosso podcast. Eu vou disponibilizar para você uma parte de uma apresentação extraordinária que foi disponibilizada para o pessoal do grupo Acelerador Médico. Nós não teremos como disponibilizar toda a apresentação, mas, digamos, a parte essencial, o mais importante da comunicação, eu vou disponibilizar para vocês. Essa apresentação ela foi ministrada por Breno, colega nosso, urologista, que tem doutorado em cirurgia, palestrante, e ele falou sobre a oratória que influencia pessoas. As características de uma boa oratória. E, diferentemente do que muitas pessoas pensam, ele acabou surpreendendo. Então te convido nesse momento a deixar outros afazeres de lado e se concentrar somente nessa mensagem. E ao final desse episódio você poderá me dizer o que você achou. Poderá mandar uma mensagem para o meu Instagram, poderá mandar uma mensagem para o meu WhatsApp, 87-DDD 996250201. E tanto eu como o Breno, que estamos liderando aqui o movimento Acelerador Médico, ficaremos muito contentes aí com o seu feedback. Então, espero que você goste, aproveite e espero que essa apresentação possa também, de alguma forma, te inspirar a fazer algo diferente na sua vida profissional, na maneira como você conversa com as pessoas, com seus clientes, com seus pacientes, com seus colaboradores, ou até mesmo com pessoas que te acompanham nas redes sociais, mas que ainda não são clientes seus. Então, vamos lá escutar o que o Breno falou.
Então, o tema de hoje vai ser assim. Eu escolhi falar um pouco sobre os segredos da oratória. Como a gente encantar as pessoas, como trazer elas para o nosso lado. É como se fosse um momento para a gente debater como fazer um vídeo melhor ou algo que possa trazer isso para a gente. Aí vê, a oratória, apesar de religiões e tudo mais, ele vem da palavra orar. E o que seria orar? Seria assim, a gente trazer a atenção, voltar a atenção para si, para a gente mesmo, é quando a gente fecha o olho e se concentra, e vai perceber os efeitos dessa comunicação. A gente faz uma comunicação e tenta buscar alguma sensação, algum efeito dentro da gente. Isso seria o projeto de oratória. Mas existe a palestra. E aí vê, quando a gente faz uma palestra, no fim das contas, a gente consegue entrar na alma das pessoas. Ou seja, a gente vai pisar em solo sagrado, que é a alma de cada pessoa e o quanto a gente pode impactar a vida dela, quanto a gente pode trazer benefícios e fruto para a vida das pessoas por meio das nossas palavras. Então veja a importância das palavras no mundo como um todo, não só na nossa área, na nossa profissão e também no que a gente vem desenvolvendo aqui, que é esse acelerador médio. E aí eu trago para vocês alguns conceitos básicos para a gente poder dar o início, dar o start dele. O conceito básico seria a comunicação. Comunicação, o início da palavra vem de comum, ou seja, é o ato ou efeito de tornar comum, tornar as coisas mais comuns, mais simples, mais fáceis no dia a dia. E aí essa primeira palavra quer dizer junto, ou seja, a comunicação tem o poder de atrair, de conectar, de aproximar pessoas. Olha só, a gente está conectado nesse momento por meio de um ato de comunicação e a gente, pessoa do Brasil inteiro, a gente conectado aqui, discutindo alguns temas, definindo, e a gente está cada dia ficando mais próximo por meio dessa comunicação que a gente abriu, através de um portal, através de um sistema que nos conecta. Então, vê como a comunicação nos aproxima. E aí a gente tem que acabar com aquela frase assim, ó, sabe quando eu dou uma tarefa para alguém e as pessoas não fazem certo, as pessoas não me entendem direito, às vezes eu me sinto um pouco mal visto pelas pessoas porque não é bem aquilo que eu queria fazer ou elas não fazem as coisas como a gente quer. Isso tem muito a ver com a responsabilidade do comunicador. A gente precisa pegar essa responsabilidade para a gente. Se as pessoas não nos entendem ou se elas não fazem aquilo que a gente demanda, eu preciso reavaliar como está a minha comunicação. Então essa é a grande frase que eu queria que vocês ficassem na cabeça. Não é o que você fala, é principalmente o que os outros entendem do que você fala. Então, se ninguém está te entendendo, se você não consegue seus objetivos, se você não consegue, por exemplo, entrou um cliente para você novo e você tem uma cirurgia, acha que aquela cirurgia é importante para ele, que ele pode ter complicações e ele não fecha aquela cirurgia com você, será que ele te entendeu? Será que você conseguiu conectar com ele? Será que a comunicação, você trouxe ele para próximo, para que as coisas aconteçam? Isso é uma das coisas que a gente tem que estar sempre pensando. Nossa profissão, ela está sempre buscando fazer o melhor pelas pessoas. Então, se eu souber usar as estratégias de comunicações adequadas para essa pessoa se aproximar, ficar mais próximo, se sentir seguro e realmente conectar com a gente consegue ganhar qualquer ambiente, em qualquer lugar. Vejam como isso é importante. Isso é um estudo antigo, de 96, mas quase todo mundo que fala de comunicação fala disso. Aqueles livros do TED Talk, eu sugiro muito que vocês leiam, assistam TEDs. São palestras de 15, 18 minutos e elas mostram a importância de como eles usam cada detalhe da comunicação. Vejam só nesse slide que 55% é a tua expressão corporal. Como você se coloca, como você se expressa, como você joga seus olhares, como você faz suas conexões com as pessoas. 38% é sua expressão vocal, é sua entonação. Percebam que tem momentos que a gente fala, tem uma pausa, a gente acelera em alguns momentos, diminui em outros, e eu vou falar um pouquinho a respeito disso, como se colocar a voz, como essa voz pode melhorar e a expressão vocal. Mas veja o dado mais importante desse estudo. O teu conteúdo representa 7%, apenas 7% da tua comunicação, do quanto ela vai impactar as pessoas, do quão importante ela vai ser vista pelas pessoas. Apenas 7% é conteúdo. E a gente fica, às vezes, tão focado nas estatísticas, no conteúdo, de passar o dado correto, de falar aquelas coisas bem certinhas, com toda aquela sistemática do conteúdo, quanto aquilo é só 7% do que você tem de comunicação, de importância da tua comunicação. Então, a primeira acordar e despertar é esse. Preste atenção.
teu conteúdo é 7%. Então, capricha na tua expressão, na tua impostação vocal, trabalha isso. É isso que você tem que trabalhar, porque isso é que vai te dar muita importância. O teu efeito vai ser muito mais ativo. E aí a grande pergunta vem assim, ó. Se comunicação é praticamente mais de 50%, como é que você tem se comunicado com o mundo? Olha essas fotos aí. Como é que é você ao receber um cliente, ao conversar com uma pessoa, ao se colocar e se definir na tua vida? Como é a tua postura no dia a dia? Como é que você se comunica com as pessoas? As pessoas estão lendo você o tempo todo. A cada momento, sua comunicação está passando. Se você, de repente, conversa com as pessoas com um olhar baixo, não fala muito, não olha muito nos olhos dela, o quanto ela vem comunicando com você de forma adequada? O quanto essa comunicação realmente agrega? Então, a primeira coisa é, começa a gravar teus vídeos e olha a tua postura. Olha a tua comunicação. Olha o quanto você coloca os seus gestos, o quanto você conecta com a câmera, o quanto você coloca com as pessoas, nas suas palestras também, o quanto você olha para cada lado do palco, o quanto você conecta com cada pessoa. Se você pegar um palco e dividir em 4 partes, você tem que se conectar com essas 4 partes em todos os momentos da aula. Ou, no vídeo, você tem que estar olhando realmente, tentando fazer de conta que ali tem uma pessoa te assistindo e olhar nos olhos dela, porque isso conecta as pessoas. Então, é importante a gente ter essas aberturas. Porque, vê, a gente vai falar sobre... Você quer falar com as pessoas, né? E aí, vê, as pessoas que são fracas de oratória, as pessoas que não são tão boas de comunicação, elas dizem o quê? Elas se preocupam só com o tema. Elas querem trazer o conteúdo, fica preocupado só com tema. Por exemplo, eu vou falar sobre câncer de próstata, o câncer de próstata é isso, é aquilo outro, a estatística é essa, quantas pessoas têm câncer de próstata, vai morrer disso, vai morrer daquilo, eu fico só pensando no tema. Essas são as pessoas que têm uma fraca comunicação. As pessoas mais determinadas, porém ineficazes, dizem o como. Quais são as técnicas que eu deveria dizer aqui hoje? Você fica focado em saber como fala isso, como coloca a mão, quando se coloca. E isso é o como. Como fazer essa oratória? E aí você é muito determinado em fazer tudo isso certo, mas isso também não é tão eficaz. Agora veja. As pessoas vitoriosas, as pessoas que realmente fazem comunicação, elas começam com o porquê. Por que eu quero me comunicar? Depois vem o como eu vou usar essa técnica para comunicar. E só então eu vou dizer o quê? O conteúdo vem. Então veja que o conteúdo, que é aquela coisa menos importante que a gente diz, 7% do que impacta as pessoas, ela é a última coisa que você vai analisar. Você tem que estar muito claro qual é o teu porquê. E o Simon Sinek, eu aconselho até vocês assistirem o TED Talk que ele fala sobre isso, o Círculo de Ouro. Para inspirar as pessoas, para fazer as coisas acontecerem com muito mais efetividade, inclusive nas propagandas é colocado muito isso, as pessoas têm que trabalhar o seu porquê. E aí eu deixo essa dúvida para você. Reflete um pouco aí nesse momento. Por que você quer fazer isso? Por que você decidiu ser médico? Por que você quer estar na rede social? Por que você quer atrair mais pessoas? Qual o teu porquê? Isso tem que estar muito claro para você, está muito definido. Depois, como é que você faz? Como é que você deve fazer? Qual é a melhor estratégia? Qual é a melhor maneira de fazer isso? E depois é que vem o quê? O que você vai fazer para alcançar o teu porquê? Por meio do como. Então isso é muito estratégico, muito estratégico. Em tudo que você for fazer, se você começar pelo porquê, você vai inspirar pessoas. Olha bem o que a gente montou do curso. Se a gente não foi falando o porquê da gente criar esse movimento. Por que a gente quer acelerar os médicos? Qual o motivo disso? Isso tem que estar muito claro na tua fala, em tudo que você vai falar, em cada vídeo, teu porquê tem que estar muito claro. E aí eu desafio você a encontrar o seu porquê. Qual é o teu propósito? Qual é a tua causa? Em que você acredita? Por que sua clínica existe? Por que seu consultório existe? Faz isso, reflete isso. E eu quero que vocês continuem refletindo em cada momento. O porquê, o propósito. Qual é a coisa que realmente te desperta? E aí, essa estratégia é bem interessante. É uma estratégia de um grande administrador, talvez o cara que mais entenda de gestão, chama Jim Collins. Ele, inclusive, é o amigo número 1 do Paulo Lemann, que é aquele bilionário brasileiro, e ele sempre está nas empresas do Paulo Lemann, e é por isso que Paulo Lemann é o que é hoje. Através do Jim Collins, ele deixa muito claro os 3 ciclos, e é o conceito do porco-espinho. Qual é o primeiro conceito? O mais superior, o mais alto, está dizendo ali, ó, aquilo que lhe desperta paixão.
é o teu porquê. É você abraçar o teu porquê, entender o teu propósito. Onde é que está o teu propósito? Do lado esquerdo da tela, tem lá, atividade na qual pode ser o melhor. Eu sou, por exemplo, cardiologista. É minha paixão cardiologista. Mas que área da cardiologia eu posso ser top? Eu posso me destacar? Será que é de repente falar só sobre válvulas, das cardiopatias congênitas? Onde é que eu posso me destacar? Onde é que eu posso produzir algo? E aí, além desse momento, tem o outro lado, que é o que aciona motor econômico. Ou seja, aquilo que tem paixão, aquilo que você faz e pode ser um destaque. E se aquilo dá dinheiro, você encontrou o círculo perfeito. É o conceito de porco-espinho, onde o teu propósito está agregado com o mercado e com aquilo que você faz muito bem. Tanto é que tem até esse conceito. Ó. O que você ama, se tiver junto só com o que você sabe fazer bem, você vai ser feliz. Você faz bem, você ama aquilo, mas de repente aquilo não te dá dinheiro. Você está feliz, porém pobre. Pobre entre aspas. Se você faz o que ama e aquilo te paga bem, isso é só um sonho. Agora, se você faz o que sabe fazer bem e o que paga bem, você vai ficar rico. Você sabe fazer bem, aquilo te paga, mas às vezes você vai estar entediado, porque não é teu propósito. E o grande é a sabedoria para você expandir, para você acelerar a sua carreira, é você buscar o que você ama, com o que você sabe fazer bem e o que o mercado também paga bem. Então, esses 3 eixos têm que estar muito alinhados para o teu propósito, para o teu como, para o teu porquê. E aí a gente vai falar um pouco sobre como. E eu vou me basear essa aula em 3 princípios. O porquê, o como e o quê. Então, o porquê a gente deixou muito claro. Enquanto o teu propósito, o que é que você se é apaixonado? O que é que você realmente quer fazer? Qual a tua motivação de estar dentro disso aqui? E aí você vai atrás do seu como. Como fazer? Como fazer uma aula melhor? Como fazer um oratório melhor? Como conectar com as pessoas melhor? A gente vai ter diversos encontros sobre isso. Mas nesse eu procurei fazer o fundamento, a base. E aí, quando a gente associa a razão, e aí a gente faz uma palestra muito racional, a gente traz firmeza, a gente traz objetividade, deixa as coisas muito claras. E veja, essa história da sílaba tônica afirmada. Olha só como eu vou falar. Hoje, você vai entender como podemos fazer para impactar vidas. Veja que eu dou a tônica em cada sílaba afirmada. Isso aí mostra razão, mostra firmeza, objetividade. Então você tem que falar isso, com essas tônicas. Porque se você fala muito acelerado, sem falar, sem tônica, sem pausa, sem não sei o quê, as pessoas não te entendem bem. Então a tônica, a palavra, a sílaba afirmada, aquela que é mais forte na palavra, você consegue fazer uma conexão boa com as pessoas. E aí quando é que eu trago a emoção? A emoção traz afeto, proximidade, paciência. Se você unir essas 2 coisas, você consegue conectar muito melhor com as pessoas. E aí, a sílaba tônica, nesse caso, vai ser prolongada. Você vai falar assim, ó, não vai falar bom dia. Você vai falar bom dia. Isso conecta, isso atrai mais. Você alongar aquilo que você fala. Você alongar traz mais emoção, traz mais proximidade, traz mais afeto. Então, no seu vídeo, você tem que ter momentos de sílabas afirmadas, tônicas, e momentos com ela mais alargada. Isso é muito poderoso. Talvez essa é uma das dicas mais fortes que a gente poderia dar sobre técnicas. Essa história de volume alto e baixo. Você não pode ser monotônico, falar sempre do mesmo jeito que a gente veio aqui para trazer uma informação que você vai fazer tudo aquilo. Cara, isso aí vai ficar monótono. Então, em alguns momentos você vai falar, vai intensificar mais o que você fala. Em outros momentos você vai baixar mais o tom. Por exemplo, eu estava passando e aí via aqueles carros naquela multidão, correndo naquela rua e tal. E aí quando eu vi, passava lá atrás um gatinho para atravessar a rua. Ou seja, a gente tem que conectar isso com a nossa fala. Momentos de volumes mais altos, momentos de volumes mais baixos, momentos que eu acelere mais, que eu diminua mais a velocidade. O espaço entre as palavras e a frase. Por exemplo, quando eu perguntei sobre o propósito teu, qual é o verdadeiro propósito da tua vida? Alongar, dar umas pausas entre as palavras também é uma das formas de conectar com as pessoas. E eu usei até aqui um pouco da velocidade. Eu vou falando mais alto, eu me empolgo, depois eu falo mais baixo, mas eu dei um exemplo também da velocidade das palavras. Normalmente, quando as pessoas querem, você quer usar uma reflexão,
Por exemplo, você está falando de cardiologia, de infarto, aí você vai e fala assim, e vocês que assistiram o jogo do Flamengo, viram que morreu um homem de 40 anos por causa das emoções do infarto? Você já se imaginou perdendo a sua vida aos 40 anos? Olha como a lentidão é importante para a pessoa refletir. E aí essa pausa, ó, aos 40 anos, e dá um tempo. A pausa também é uma coisa muito importante na sua didática, nas suas aulas, na sua oratória. E aí, quando você quer que a pessoa haja, você tem que acelerar um pouco o processo. Então, gente, está liberado aqui as vagas e os 10 primeiros vão conseguir o CIS Assessment nesse grupo. Acelera. Acelera para que a coisa crie ação, para você conectar com a pessoa com rapidez. E por fim, o humor. Se você for um cara que usa esse humor no dia a dia, um cara engraçado, tira algumas coisas que são legais, traz isso para a tua oratória, traz isso para a tua palestra. É o famoso quebrar gelo. Sempre no início, o ideal é que a gente quebre um pouco o gelo. Vai dar uma palestra, vai começar um ciclo de um vídeo, quebra um pouquinho o gelo, traz uma coisa legal, traz uma coisa engraçada, desde que aquilo faça parte, você se sinta à vontade com aquilo. A grande dica da oratória é, seja quem você é no dia a dia. Vê se você conecta bem com as pessoas no dia a dia. Se você conectar bem com as pessoas, tu vem aqui para frente e conecta do mesmo jeito, na mesma intensidade, na mesma proporção, na mesma qualidade. Então isso é muito importante para a gente poder estar sempre conectando com as pessoas e estar sempre trazendo. Se você puder trazer um pouco de humor, alguma coisa legal, engraçada, inteligente, alguma coisa no início para quebrar um pouco esse gelo, é bem interessante. É bem... Muito bem, meus amigos. Olha só que mensagem importante. Precisamos encontrar o nosso porquê. O grande motivo de acordarmos, aquilo que fazemos sem nos sentirmos cansados, estupefatos, sentimos prazer em fazer, em falar sobre isso todos os dias. Às vezes tem pessoas que apenas se contentam em imitar, plagiar o que outros colegas têm feito e têm dado resultados. Mas acontece que a falta de essência nas suas palavras, a falta de verdade em suas palavras será percebida pelos outros. E por mais que inicialmente venha a dar certo, esse negócio vai acabar descendo de ladeira abaixo. Então, se de fato eu e você quisermos exercer influência no mundo, criarmos algo que de fato traga reconhecimento para nossas palavras, para nossas palestras, nós precisamos ser originais. E mais do que isso, precisamos falar com o coração, defendermos algo que nós de fato acreditamos. Eu, por exemplo, acredito no empreendedorismo médico. Eu acredito que nós vivemos, exercemos a melhor das profissões e que o mercado médico ele está assim de fato passando por uma grande transformação e claro, transformação sempre gera baque, medo para a maioria, mas para os que se adaptam rápido tendem a crescer, para aqueles que enxergam um novo horizonte tendem a crescer, tendem a chegar primeiro, tendem a ter resultados melhores. E é por isso que eu estou aqui, falando com o meu coração para você quase todas as semanas. Não é mais uma questão somente de investir no currículo, investir em conhecimento técnico, científico. Agora precisamos associar à medicina novas habilidades. Marketing, gestão, finanças, networking, comunicação persuasiva. Precisamos também cuidar da nossa mente, dos nossos hábitos, dos nossos pilares na vida, familiar, social, entretenimento. Isso tudo vai influenciar na nossa capacidade de gerar lucro, crescimento
nos nossos negócios enquanto médicos. Esse é o meu porquê. É sobre isso que eu tenho estudado praticamente todos os dias da minha vida nos últimos 2 anos. É sobre isso que eu leio livros, que eu participo de eventos, imersões, que eu converso com as pessoas no meu dia a dia. E o seu porquê? Qual é a sua causa? Qual é o legado que você quer deixar ao mundo? Qual é a mensagem que você quer falar para as pessoas? Pelo que você quer ser reconhecido hoje e amanhã, daqui a 10, 20 ou 30 anos? Todos nós temos apenas um grande porquê. Isso pode estar relacionado à nossa infância, à nossa criação. Encontre a sua essência. Medite, se descubra, faça autoanálise. Aplique na sua vida ferramentas que te façam reconhecer o que de fato traz alegria, contentamento para os seus dias. No dia que você encontrar isso, ou no dia que você criar o seu porquê, você vai entender como os dias farão mais sentidos, como você será muito mais produtivo, como você poderá criar novos horizontes na sua vida profissional, na sua carreira. Eu sei que isso às vezes pode parecer muita utopia, ou blá blá blá, de coaching, de novas tendências passageiras, uma onda que está passando, mas de fato, o homem evolui, o mundo se transforma. Ou você acha que o ser humano é o mesmo de 500 anos atrás? Há evidências de que até o tamanho do cérebro mudou, o formato do corpo, os hábitos, tudo muda, amigo. Algumas coisas são, sim, passageiras, são onda, mas nós vivemos uma verdadeira revolução de conhecimento, uma verdadeira revolução de hábitos. Precisamos nos adaptar. E agora, cada vez mais a verdade prevalece. Cada vez mais o ser humano é ímpar, único. Então chega de se preocupar em olhar para o lado, em olhar para o vizinho, para o colega, e ver o que ele está fazendo, que dá certo, que dá resultado. Foca no teu negócio, foca na tua carreira, foca em se desenvolver, foca em aprender, se conhecer. Foca em criar o teu porquê, o teu negócio, a tua grande causa. E talvez você possa agora aproveitar o final de ano, o feriado, para repensar um pouco na sua carreira. Repensar suas estratégias, seus hábitos, sua rotina, a sua agenda. Quanto você tem se dedicado ao autodesenvolvimento, à autoanálise? Que hábitos você tem cultivado no seu dia a dia para se conhecer melhor, para entender o que de fato te deixa feliz, alegre, que move teu coração? O que é que você precisa dar mais atenção para ser uma pessoa mais feliz? Você precisa dedicar mais tempo ao seu filho, à sua esposa, aos seus pais, a viagens, a prática de uma atividade física. Se você não estiver bem, você não vai conseguir ser tão produtivo. Você pode até trabalhar muitas horas por dia, mas serão horas pouco produtivas. Horas que não trarão tanta transformação a outras pessoas, ao mundo, e não trarão tanto contentamento para você. E essa minha mensagem, espero que fique na sua cabeça hoje, quando você for dormir, quando você for trabalhar, quando você chegar em casa e reencontrar seus familiares. O que você precisa fazer, dizer, para ser uma pessoa melhor para as pessoas para todos os que estão ao seu redor. O sucesso depende essencialmente de relacionamento, conexão, comunicação, transformação no outro. Vamos parar de pensar em nós mesmos, vamos pensar no outro, porque esse é o grande segredo para o sucesso. E vamos ficando então por aqui. Te desejo um excelente dia, semana. Espero te encontrar muito breve
num próximo episódio aqui no nosso podcast Médico e Empreendedor. Como eu sempre falo, espero que essas palavras desse episódio de alguma forma tenham te ajudado a amadurecer ou aumentar o seu campo de visão. Sou muito grato por sua atenção, sou muito grato por você divulgar esse podcast para outros colegas médicos, profissionais de saúde. Sou muito grato a todas aquelas pessoas que dedicam tempo em escutar essas palavras. E se você de alguma forma tem se sentido impactado, beneficiado por esse trabalho que nós estamos realizando aqui no podcast, manda uma mensagem para mim, é muito rápido, fala lá no Instagram, fala lá no WhatsApp. Opa, Neto, aqui é fulano, sou de tal lugar, tenho acompanhado o podcast. Isso é o mínimo que você pode fazer para retribuir todo o trabalho, o investimento que nós fazemos por aqui. Isso vai nos motivar, a mim e a minha equipe, a continuarmos acreditando nisso e investindo cada vez mais em ferramentas que possam ajudar a nossa classe médica a continuar a ser reconhecida como pessoas diferenciadas, felizes e que geram, sim, uma grande transformação ao mundo. Merecemos ser bem remunerados, merecemos ser respeitados e reconhecidos, mas para isso, primeiro, nós precisamos dar esse valor e reconhecimento a nós mesmos, à nossa classe, aos nossos colegas. E esse é o grande porquê do podcast Médico Empreendedor. Então, muito obrigado, ótima semana, fica com Deus e eu te espero no próximo episódio. Fui!